senhoras, meus senhores, mal se abriu, esse ciclo já se fecha. São apenas 2 conferências. A primeira ministrada por Eduardo Portela, e hoje teremos entre nós o acadêmico Alfredo Bozzi. Eu queria dizer alguma coisa sobre o nosso palestrante de hoje, embora todos nós saibamos que Bozzi dispensa qualquer tipo de comentário. Mas seria interessante lembrar que ele é licenciado em Letras Neolatinas, com diplomas de português, italiano, francês e espanhol. Graduou-se na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É também docente de literatura italiana e de literatura brasileira na USP. Membro da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP, coordena o Programa de Educação para a Cidadania do Instituto de Estudos Avançados, também da USP, e é presidente da Comissão de Ética da Universidade de São Paulo. Entre outras realizações de Alfredo Bozzi, seria conveniente lembrar que ele foi convidado especial pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, membro do Comitê Científico da Revista Crítica del Testo, do Departamento de Estudos Românicos da Universidade La Sapienza de Roma, e que pertence ao Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. Entre seus prêmios, quero lembrar o de melhor ensaio, que lhe foi conferido pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 1977, pelo ensaio O Ser e o Tempo da Poesia. E em 1992, por Dialética da Colonização, livro que recebeu também, em 1933, o Prêmio Casagrande Senzala, atribuído pela Fundação Joaquim Nabuco. Em 1992, recebeu a distinção Homem de Ideias, conferida pelo Jornal do Brasil, e no ano seguinte o Prêmio Jabuti, para a melhor obra de ciências humanas da Câmara Brasileira do Livro. E, mais uma vez, recebe o Jabuti por Machado de Assis, O Enigma do Olhar, que é de 2000. A bibliografia de Alfredo Bozzi é muito extensa e muito importante. Eu quero destacar aqui, entre outros, a história concisa da literatura brasileira, O Ser e o Tempo da Poesia, que aqui já mencionamos, Reflexões sobre a Arte, Graciliano Ramos, em colaboração com J.C. Garbuglio, M. Curvelo e Valentim Faccioli. Mais recentemente, Céu e Inferno, Ensaios de Crítica Literária e Ideológica, a já mencionada Dialética da Colonização, Machado de Assis, O Enigma do Olhar, La Culture Brésilienne, Literatura e Resistência, Brás Cubas, em 3 versões, e, finalmente, o livro publicado em 2010, sob o título de Ideologia e Contra-Ideologia. Eu passo a palavra, então, ao acadêmico Alfredo Bozzi, que nos vai falar sobre crítica literária e a crise do objeto. Caro confrade Ivan Junqueira, os confrades que me honram com a sua presença, todo o público, senhoras e senhores,
Quando eu fui, vamos dizer, convidado para participar desse ciclo, né, sobre crítica e sobre literatura em geral, eu me defrontei com esse título que foi dado, que era sobre o objeto, né? E então eu pensei, uma exposição sobre o objeto da literatura, né, e que culminasse, né, com uma crise atual, seria alguma coisa assim muito longa e realmente muito difícil, né, de fazer uma síntese, dada a tradição, vamos dizer, já multissecular, né, dos estudos sobre a escrita, sobre a literatura, sobre a poesia, que vem desde os gregos. E eu me perguntei, será que essa pergunta, será que essa questão, a crise do objeto, né, ela terá sido motivada, né, pela situação atual, né, da multiplicidade enorme, não é, de meios de comunicação, de meios de escrita, e, sobretudo, uma certa opinião difusa, que eu vejo até entre colegas da universidade, de que o tempo da especificidade da literatura, da poesia, e, portanto, do valor, né, específico da poesia e da literatura já teria acabado, né? E que até a própria palavra literatura teria perdido muito, né, da sua aura e às vezes adquirido uma conotação, se não negativa, pelo menos controversa. Será que realmente nós temos que separar o que é especificamente literário das demais produções, num mundo como hoje, né, em que todos os gêneros foram baralhados, né, e que há um acesso enorme a todo tipo de produção jornalística, e pela qual então a literatura não teria realmente mais aquele status, né, que nós todos, né, pelo menos as pessoas que têm da nossa geração, né, e mesmo de gerações posteriores, ainda atribuímos, né. Então, ao invés de, eu estou fazendo uma captatio benevolência, portanto, sair do tema, né, ao invés de falar sobre a crise do objeto literário, eu me perguntei, será que não seria interessante falar sobre essa relação que nós temos com a poesia, que é uma relação, às vezes, muito forte, muito pessoal, pela qual nós achamos que ela é necessária. A poesia, para os críticos literários, para os seus amadores e amantes, é algo absolutamente necessário, como outras instâncias, filosofia, ciência, religião, alguma coisa que faz parte mesmo da nossa personalidade e do espírito, né, no qual fomos educados. Então, eu transformei essa pergunta geral sobre qual é a crise do objeto, por que o objeto literário está em crise, em uma pergunta mais afunilada, isto é, a poesia é necessária? Porque essa que me parece ser a pergunta fulcral. Realmente, quando nós lemos uma poesia, quando ensinamos aos nossos alunos que leiam poesia e falamos aos nossos amigos de poesia, é porque nós estamos falando de algo vital para nós. Não é nada ornamental e existe alguma coisa dentro do que a gente pode chamar de trabalho poético, né, que nos envolve e que nos afeta e que nos emociona, ou então que desperta em nós sentimentos de compaixão, de indignação, enfim, toda a gama das paixões e dos sentimentos nos é despertada pela leitura da poesia. Então, eu preparei um tema com esse título geral. A poesia é ainda necessária? Respondendo a muitos, né, que acham que a poesia seria uma forma, entre tantas outras, e que poderia ser facilmente substituída por outras expressões da escrita contemporânea, inclusive através dos meios eletrônicos. Enfim, a poesia fica bastante diminuída ou subestimada quando se difunde a ideia de que a multiplicidade das formas hoje de expressão, né, se não prescinde, pelo menos coloca a poesia entre muitas outras formas, né? Então, esse vai ser o tema da minha palestra. A poesia é ainda necessária. Leitor de poemas desde os anos da adolescência, nunca pensaria que devesse um dia falar sobre a necessidade da poesia. O tema que me propus talvez seja um sinal dos tempos. Acredito que é nossa obrigação estar sempre atentos
ao que esses sinais querem dizer, pois eles não são gratuitos nem aleatórios. Quem pergunta sobre a necessidade da poesia poderá estar experimentando uma falta e provavelmente um sentimento misto de saudade do que teria passado sem retorno, ou de angústia por um presente cujo futuro é ainda enigma. No entanto, durante milênios, e certamente muito antes da invenção da escrita, a poesia habitou entre os homens, para seu encantamento e consolo. Identificando-se com a linguagem dos primeiros homens, a poesia lhes deu o abrigo da memória, os tons e as modulações do afeto, o jogo da imaginação e o estímulo para refletir e, às vezes, agir. Se acolhemos os termos da meditação que Heidegger empreendeu em torno do poético, diremos que, antes de ser sentimento e pensamento, memória e fantasia, a linguagem poesia foi para a humanidade emergente a casa do ser. Essa expressão tem um alcance ontológico, mas pode ser interpretada existencialmente. A linguagem permite que as coisas ganhem um sentido público e comunicável na teia intersubjetiva. Embora poucos sejam os que duvidem do desencantamento do mundo, fórmula incisiva com que Max Weber qualificou o ethos capitalista moderno, ainda há quem sinta a magia de um verso musical, o esplendor de uma imagem luminosa ou a melancolia de um poema que fale de um bem para sempre perdido. A poesia sobreviveria não só no ato de ressignificar pessoas, coisas e eventos, mas também ao recolher-se em si mesma, palavra que se dobra sobre a palavra. De todo modo, a pergunta persiste. Afinal, para que a poesia seria hoje necessária? E quem sabe ainda mais necessária do que antigamente, em tempos em que a própria questão não se propunha. Toda tentativa de resposta aqui é puramente exploratória. Como primeiro item, então eu vou dar alguns itens sobre as funções da poesia, sempre funções públicas, né? Como primeiro item, eu escrevi uma frase e depois vi o que é o verso, né? O que era sombra errante vira gente. Falei, que bom, eu escrevi sem querer um verso, né? O que era sombra errante vira gente. A poesia seria hoje particularmente bem-vinda, porque o mundo onde ela precisa subsistir tornou-se atravancado de objetos, atulhado de imagens, aturdido de informações, submerso em palavras, sinais e ruídos de toda sorte. Então vem o poeta e divisa, na massa amorfa que passa pela rua, uma figura, mulher, homem, velho, jovem, criança. Em um relance, o que era sombra errante vira gente. O que era opaco transparece, varado pela luz da percepção amorosa ou perplexa, sempre atenta. Aquele vulto que parecia vazio de sentido na massa começa a ter voz, até mais de uma voz, vozes, e rompe o fenômeno da expressão. Quem tem ouvidos, ouça. Em A Morte do Leiteiro, certamente poema que o Sequim deve ter escolhido para o seu recital. Em A Morte do Leiteiro, poema que figura na Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade transpôs a notícia da morte de um rapaz, entregador de leite. Nada se sabe, em princípio, nem da pessoa, nem da vida do moço, a não ser que, tomado por ladrão, foi morto a tiros por um morador sobressaltado. O leiteiro ficará sem rosto nem alma para todos os que souberem do fato, lendo por acaso a seção policial do jornal. Mas para o poeta não será assim. O rapaz acordou cedo, porque há pouco leite no país, e há muita sede no país.
Ele é leiteiro de madrugada, que sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. O seu trabalho parece indiferente e automático, porém traz nas latas e garrafas e no sapato de borracha a graça inconsciente da bondade, pois vai dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais fino e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Graça, graça atribuída, de certo, involuntária, nem por isso menos pura e dadivosa. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem a moço leiteiro, ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. O rapaz é sutil, tem passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. No entanto, algum ruído sempre acaba provocando. Queda de um vaso no corredor estreito, um cão, um gato, o bastante para acordar o morador armado e temeroso de ladrões que assaltam na madrugada. Agora, os olhos abertos pela imaginação do poeta, só tem pela frente o corpo do mocinho morto. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Já não se fala à distância, prosaicamente, do empregado no entreposto, morador da rua Namur. Agora ele é meu leiteiro. Quanto ao homem que o matou por engano, foge pela rua, grita consternado, mas não chamará médico nem polícia. Afinal, diz o poeta, está salva a propriedade. A noite prossegue longa e a aurora custa a chegar. Mas a aurora não virá nem da terra nem do céu. De onde virá então? Da garrafa estilhaçada? Do ladrilho já sereno? Escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Convivem nesse texto o sentimento fundamental de compaixão e a atividade que Kant, no Crítica do Juízo, chama de livre jogo de imaginação, considerando-a peculiar à construção poética. Outros poemas falariam, a seu modo, desse mesmo movimento de tornar próximo e singular o que a desmemória cotidiana vai deixando remoto e indistinto. O desaparecimento de Luísa Porto, por exemplo, também de Drummond, é um apelo de mãe aflita lançado no espaço vazio da indiferença geral. Procurem, Luísa, procurem, procurem. E, em outros poetas, há desdobramentos secos e dilacerantes que João Cabral de Melo Neto soube dar à figura de um dos muitos severinos retirantes do sertão pernambucano, em busca da vida através de caminhos de morte. Ou ainda, notícia de morte de Alberto da Silva, de Ferreira Goulart, transformou um pobre diabo da classe média carioca na figura pungente de um sonhador sempre frustrado. Começou contínuo e acabou funcionário, sempre eficiente e cumpridor do horário. Morreu de repente ao chegar em casa, ainda com o terno puído que usava. Não saiu notícia em jornal algum, foi apenas a morte de um homem comum. Que nos importa agora se na mente confusa ele às vezes pensava que a vida era injusta? E agora, quando se vai perder no mar imenso, tudo isso nele virou rigidez e silêncio. A todos esses, a poesia redimiu do anonimato. Em cada um reconheceu a face única, inconfundível. Luísa Porto
que, sendo alta, magra, morena, levemente estrábica, vestidinho simples, óculos, ficou para nós cravada no centro da estrela invisível, amor. A menção à poesia de João Cabral oferece estímulo para refletir sobre o par, reificar e individualizar. Eu acho que este par é muito fecundo, não é? Reificar, ou seja, coisificar, ver o outro na massa, né? Ou individualizar, personalizar. Que este é um par que eu encontro na poesia de João Cabral, eu acho realmente exemplar, porque esse par rege a percepção do outro em contextos onde o espaço de dominação social parece absoluto, sem brechas. Comparem-se Festa na Casa Grande, poema incluído em 2 parlamentos, com o discurso que fecha O Cão Sem Plumas e O Final de Morte e Vida Severina. A voz que diz Festa na Casa Grande é de um deputado com acento nordestino. Onde não há perspectiva clássica, pois João Cabral prefere a poética da superfície, trabalhada por Miró, seu mestre. Onde não há essa perspectiva do olhar clássico, é a voz que assume o papel de doador de sentido. E o que diz essa voz, saída das entranhas do poder? Que o casaco de engenho é um fora sem dentro. Parece gente, mas de perto vê-se que é homem de menos preço. Quando dorme não sonha, cai na treva. Vive no barro e do barro não sai. A sua febre não aquece. É morta como o engenho que já não bota, está de fogo morto. Quando criança não é cana, é caniço. Cana de soca, fim de roça. O seu corpo não é carne nem osso, é estopa, pano que virou trapo. Mesmo acordado, vive em marasmo pantanoso. O seu estado de espírito é o nada da calmaria. Agonizando, toma a transparência da vela, a mesma cera que vela o defunto. Se é mulher, é saco de açúcar vazio, não para em pé. Ao seu corpo tudo lhe pesa, o sangue, posto que ralo é como caldo cozido e melaço. Pesam-lhe a roupa, a mão, o ar, o chão. No que toca a cor, ele passa do amarelo azul, que lhe dá a aguardente, ao roxo, quando vem o desejo de morte. E amarelo é o amargor da ressaca que o espera. Quando velho, caminha para virar esqueleto, e já é taipa em ruína. O casaco morto vai em caixão vazio, por seu cadáver é oco, não tem dentros. Posto em confronto com seu referente narrativo mais próximo, ou afim, a história dos retirantes de Vidas Secas, o poema de João Cabral força até o limite o processo de reificação. A cachorra-baleia ao menos sonhava com um osso grande e cheio de tutano, e o menino mais velho fantasiava paraísos além da serra azulada e dos bancos de Macambira. Mas Graciliano não delegava a ninguém, e muito menos a um deputado nordestino, a voz narrativa, como o poeta entendeu fazer, ao tentar um lance de objetivação extrema. Em contrapartida, desde que haja história, movimento, há um dentro que responde ao fora, há um embate que se exerce no tempo, objeto primeiro, sujeito depois, sujeito-objeto em discórdia e concórdia. É a voz do poeta que fala do seu Capibaribe em O Cão Sem Plumas. O rio está chegando ao mar, águas fluviais vindas daqui e dali se juntam e formam lagunas e preparam sua luta de água parada, sua luta de fruta parada. Resistindo à força do oceano, que tudo invade e ameaça engolir as flores e as frutas do mangue, o rio Pântano recobra vida e, porque vive, não entorpece. O que era ralo se adensa, como o sangue de um homem que é muito mais espesso do que o sonho de um homem. A consistência derradeira, sintética e oposta ao desfazimento da última hora, se produz no combate,
simétrico e oposto à estagnação sofrida pelo rio no meio do percurso. Espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. No alto do Natal pernambucano, não há quem não tenha lido, sem surpresa, entre alegre e dorida, os versos do remate, que trazem ao leitor, já instruído por tantas lições de morte, expressão da vida, mesmo quando é uma vida severina. A comparação entre as vozes assume o papel que teria o confronto das perspectivas. Quando fala o calor da empatia, o sertanejo, o severino e o rio reassumem a dignidade de seres vivos, mas se predomina o gelo do distanciamento e do desprezo, o caçaco já está morto, mesmo quando ainda vive. O móvel secreto do poema é a sátira indireta do rico poderoso que, com sua voz desalmada, presume saber tudo da vida e da morte do caçaco que trabalha no seu engenho. A análise do sentido das vozes em poemas de João Cabral foi excelentemente desenvolvida por Antônio Carlos Sequim no seu ensaio João Cabral, a poesia de menos e outros ensaios. O perto vira longe. Então, o primeiro movimento vamos dizer, dessa minha palestra é a ideia, vamos dizer, do longe que vira perto, ou seja, daquilo que é indefinido e que vira definido, né? Daquilo que é, vamos dizer, opaco e homogêneo para o olhar ou para a voz indiferente, né? Para alguma coisa que transparece dentro do poeta. Agora, nessas missões da poesia, da necessidade da poesia, além do longe que vira perto, não é? Da sombra errante que vira gente, eu pensei que também há um movimento contrário, que a poesia mostra algo que está perto, muito perto, e que a poesia mostra e como se distancia, como passa a ser longe, distante, aquilo que na ótica cotidiana é muito próximo. A poesia devolveu corpo e alma, forma e nome ao que a máquina social já dava por perdido. Poderá também sobrevir um gesto em sentido contrário. A imagem do ser familiar converte-se súbito em figura estranha. O rosto que se dava tão facilmente aos nossos olhos, domesticados pelo hábito de todo dia, ensombra-se, como se uma fuligem o cobrisse. Próximo há pouco, agora distante. O poema dirá com palavras justas essa desconcertante mudança que nos pôs diante do insólito. E aqui eu não podia deixar de citar o soneto da separação de Vinícius de Moraes, que sugere, mais do que narra, o caráter repentino, quase misterioso do distanciamento e da metamorfose. De repente, do riso fez-se pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. O poeta aqui é brasileiro e nosso contemporâneo, mas o tema e a angústia que o ditou vem de longe. Quantas vezes o trovador medieval lamentou a frieza da amada, que de próxima se fez distante, não mais que de repente. O cancioneiro de Petrarca, matriz de toda a lírica renascentista, reviveu na figura mutante de Laura a imagem impassível de Beatriz, que de um dia para o outro negou a Dante até mesmo o gesto da saudação. E de amadas ora promissoras, ora esquivas, se não cruéis, está repleto o nosso cancioneiro clássico, que vai de Camões
a Cláudio Manuel da Costa. Mas, hoje, salvo engano, os motivos de estranheza entre pessoas próximas parecem mais fortes do que em tempos anteriores à civilização de massas. Épocas nas quais a palavra comunidade significava alguma coisa de vivido e cotidiano, e não uma aspiração quase utópica como hoje. O soneto da separação de Vinícius talvez até sirva em nossos dias de epígrafe a uma pesquisa estatística que trate da curva crescente dos divórcios, acompanhada ou superando a curva das uniões conjugais. E não é impossível que os mesmos recursos da sociologia registrem um triste dia as separações entre velhos amigos. Teríamos então um quadro de referência, um contexto psicossocial que indicaria de modo quantitativo e abstrato o que a poesia faz concretamente no seu trabalho de singularização das pessoas, coisas e atos. Um poeta, é verdade, já reagiu soberbamente à violência que preside tantas vezes a essas mudanças bruscas de amor em desamor. É de José Paulo Paes esta quadra que ele chamou, não por acaso, Drummondiana. Quando as amantes e o amigo te transformarem num trapo, faça um poema. Faça um poema, Joaquim. Das pessoas às coisas. A poesia não se limita a refazer por dentro a percepção do outro. Também nomeia o mundo de objetos que nos rodeiam e constituem nosso espaço, balizas do itinerário cotidiano. Aqui a operação que reapresenta a coisa pode ser contrastada por uma estratégia que acena para os seus perfis quando não os dissolve em uma atmosfera onírica. O que faz o poeta Manuel Bandeira quando contempla a maçã, que pousa ao lado de um talher num quarto pobre de hotel? Suspende em um relance de epifania a opacidade da percepção cotidiana, que relega o objeto à esfera do utilizável, do meio para consumar um fim. Tocada pelo novo olhar, a maçã converte-se em seio murcho, depois em ventre fecundo, divino amor, fruto onde palpita infinitamente uma vida prodigiosa. Quando se compara o projeto parnasiano de descrever miudamente quadros e cenas com o estilo alusivo dos simbolistas, entende-se melhor essa capacidade, que é apanágio do poeta, de traçar ora desenhos nítidos, ora esfumar contornos. Mas o poeta moderno, Bandeira, foi além, desentranhou do objeto um sentido latente, reconheceu a sua vida perene e abriu novo horizonte à nossa percepção de leitores. Então a poesia é ainda imitação? Ut pictura poesis? Todas as vanguardas modernistas nos estão respondendo em coro indignado que não, poesia não é imitação. Não lhes faltam razões históricas, pois é precisamente na sua vetusta função descritiva que a literatura parece ter sido ultrapassada pelos procedimentos hipermiméticos da televisão, do cinema, dos efeitos especiais da internet. É lugar comum dizer que entramos, a partir da segunda metade do século XX, na civilização da imagem, que por sua vez está cedendo lugar a uma vasta cultura da representação, do espetáculo, do simulacro. Não foi por acaso que os projetos de poesia concreta, surgidos no segundo pós-guerra, reativaram algumas técnicas futuristas de linguagem, que já se propunham, no começo do século, fazer uma poesia correspondente à nova era do cinema e do avião. Assim o exigiam os manifestos de Marinetti. Imagens dotadas de velocidade deveriam presidir a construção do poema. Aqui é forçoso admitir a vigência dos sinais dos tempos. No entanto, sem detrimento dos êxitos estéticos do neofuturismo, mantiveram-se, felizmente,
na poesia modernista e pós-modernista, peculiaridades de forma e sentido que o impediram de reduzir-se a um programa de arte visual. A imagem da lua, fotográfica ou estilizada em risco de desenho abstrato, não traz em si a mesma ressonância subjetiva da palavra lua, com a sua sonoridade permeada de conotações existenciais difusas quando o leitor a reproduz na própria voz. O mesmo ocorre com palavras que evocam aspectos de paisagem e cenários urbanos. Quem quiser entender o quanto um verso pode dizer de uma cidade inteira, detenha-se nos poemas em que Mário de Andrade fala da sua Pauliceia, Drummond das cidades mineiras e do Rio, Murilo Mendes de Ouro Preto, João Cabral de Recife e Sevilha, Ferreira Goulart da São Luís e Maranhão. Seria, aliás, fácil multiplicar exemplos desta poesia de enraizamento afetivo modulada em verso tradicional ou livre. O poeta reinventa a cidade e extrai da cidade também a sua poesia. Mas à medida que a máquina capitalista vai destruindo uma a uma as paisagens da infância, a poesia dirá antes a perda do que a fruição da cidade natal. Poetas que chegaram à maturidade no último quartel do século XX assistiram às investidas de uma urbanização deletéria. Uma cidade como a minha, São Paulo, tornou-se irreconhecível aos olhos dos seus próprios filhos. A familiaridade decaiu à condição de estranheza. Em vez da poesia do enraizamento, não restaram senão expressões de nostalgia, travestidas muitas vezes pelo registro da sátira e da amarga decepção. A cidade passou a ser o lugar do desencontro, a alegoria da mais hostil exterioridade. Mas é necessário que o poeta diga: cidade, por que me persegues? Com os dedos sangrando, já não cavei em teu chão os seus 7 palmos regulamentares para enterrar meus mortos? Não ficamos quietos desde então? Não ficamos quites desde então? Por que insistes em acender toda a noite as luzes de tuas vitrinas, com as mercadorias do sonho a tão bom preço? Cidade, por que me persegues? Ainda que eu pegasse o mesmo velho trem, ele não me levaria a ti que não és mais, diz José Paulo Paes, da Revisitação. A poesia é ainda nossa melhor parceira para exprimir o outro e representar o mundo. Ela o faz aliando num só lance verbal sentimento e memória, figura e som. Momento breve que diz sensivelmente o que páginas e páginas de psicólogos e sociólogos buscam expor e provar, às vezes pesadamente, mediante o uso de tipologias. O seu regime é o da densidade, que se alcança pela inumerável combinação de sons, ritmos e palavras. Mas a poesia também é necessária também para outro papel: manter viva a palavra. A teoria estruturalista do poema, formulada na década de 50 por um linguista da envergadura de Roman Jakobson, apontou como objeto da função poética a estrutura mesma da mensagem. O signo que se destaca pela sua posição ou repetição seria a célula do poema, na medida em que põe em evidência os procedimentos com que ele foi construído. A fórmula antológica do eixo dos paradigmas, que prevalece sobre o eixo dos sintagmas, diz o quanto importa ao estudioso do poema assinalar as idas e vindas dispostas de maneira estratégica em meio às diferenças que marcam o caráter sequencial da frase. A função poética encurva com seus retornos a linha reta da série verbal. Trata-se de um modelo simples, igualmente aplicável à partitura musical tradicional. A sua simplicidade, que tende ao esquema, rendeu-lhe farta aplicação escolar nos anos de ouro do estruturalismo, que foram as décadas de 60 e 70.
Faltou, porém, a alguns dos seguidores do método a capacidade de avaliar o grau de intencionalidade semântica das recorrências, assinaladas no corpo do poema. Para tanto, teria sido eficaz valer-se das bem-sucedidas análises da estilística, que não abstraíam os procedimentos da linguagem poética do seu potencial expressivo. O som que se reitera na rima, o ritmo que se produz com o reforço da sílaba tônica, a palavra que volta, o metro que ordena o padrão musical do poema, significam, mimetizam, exprimem um movimento que vai da intuição às coisas, da paixão à figura. Ou, em torna viagem, rebatem as imagens do mundo para o centro da elocução que se convencionou chamar eu lírico. A prática da linguagem poética, assim exercida, torna-se inestimável. Limpa a palavra das escórias do desgaste rotineiro e mantém vivo o seu potencial de som e significação. O retorno não entorpece a atenção, como se for uma canção de ninar que induz o ouvinte ao sono. Ao contrário, o retorno chama a percepção do leitor para as virtualidades semânticas da palavra. Na concepção do poema, até mesmo a expressão mais apaixonada traz dentro de si uma lógica de afinidades ou contrastes que requer do poeta uma perfeita coerência entre som e sentido. Uma exposição convicta do caráter purificador da palavra poética encontra-se em algumas passagens dos ensaios de Ezra Pound. O poeta, fazendo-se pensador da poesia, insiste na ideia de que a poesia mantém eficiente a linguagem, restituindo-lhe dimensões originárias de radiante clareza e de pura intensidade. E, acima de tudo, precisão e concisão. São qualidades que podem irrigar também a prosa das ciências humanas, ressecada pelo abuso de termos abstratos. Esse modo de valorizar as propriedades da palavra filia-se a um pensamento estético que se reconhece em Leopardi, Poe, Baudelaire, Flaubert, Mallarmé, Valéry, Yeats, Eliot, Pound, Borges, Cabral de Melo Neto. Recebe formulações precisas em textos dos formalistas russos, mas não pode ser confundido com a bandeira alienante da arte pela arte, levantada por todos os que separam arbitrariamente a forma e o significado do poema. Enfim, para terminar, uma última função, um último papel que é fundamental, o belo como catarse. Quem de nós já não teve a experiência de que os acontecimentos nunca se mantêm iguais depois de serem ditos? A palavra altera a nossa lembrança do fato, ora tornando-o mais grave, ora aliviando-o do seu fardo molesto, quando não trágico. O absurdo que ronda tantas vezes o cotidiano precisa da palavra para dar-lhe algum sentido ou, no limite, manifestar a estranheza pela falta de sentido. É matéria que exigiria longa meditação existencial, esta da catarse, e está fora do alcance destas linhas. Mas como foi um grande poeta que exprimiu, como talvez ninguém o fizera antes, a sua admiração por esse poder, ao mesmo tempo intensivo e catártico da arte, termino com uma citação sua, essas reflexões sobre a necessidade permanente da poesia. Leopardi anotava no seu diário aos 4 de outubro de 1820. Tem de particular as obras de gênio, que mesmo quando representem ao vivo o nada das coisas, mesmo quando demonstrem evidentemente e façam sentir a inevitável infelicidade, mesmo quando exprimam os desesperos mais terríveis, todavia, para uma alma grande, que se encontre também em estado de extremo abatimento, desengano, nulidade, tédio e desencorajamento da vida, servem de consolação, reacendem o entusiasmo, e não tratando nem representando outra coisa que não a morte,
lhe devolvem, ao menos por um momento, aquela vida que ela havia perdido. E assim, aquilo que, visto na realidade das coisas, confrange o coração e mata a alma, visto na imitação ou de qualquer outro modo nas obras de gênio, como, por exemplo, na lírica, que não é propriamente imitação, abre o coração e o reaviva. Com essas palavras, acredito que vocês vão continuamente acreditar na necessidade da poesia. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, há muito pouco o que acrescentar a essa extraordinária lição de Alfredo Bozzi. E é uma pena que ele venha tão pouco a essa casa, porque assim nós receberíamos lições mais numerosas e, sem dúvida nenhuma, mais profícuas. O tema abordado pelo nosso palestrante foi, essencialmente, o daquela pergunta que fez o poeta alemão Hölderlin, quando perguntou para que a poesia em tempos de penúria. E justamente porque nós vivemos nesses tempos de indigência é que a poesia se torna cada vez mais necessária. Eu gostaria que os prosadores me perdoassem, mas é que, dada a sua ancestralidade, porque a poesia está no início, no alvorecer de todos os povos literatados, depois é que surgem os outros gêneros. Então, a poesia aparece como uma espécie de alimento obrigatório nos tempos de hoje, e eu creio que nos tempos de ontem e também nos tempos de amanhã. Alfredo Bozzi chama a atenção para certas condições que comprometem o trânsito da poesia no mundo em que vivemos. Ele lembrou, logo de saída, que, por uma série de motivos, a literatura começou a perder a sua aura, sobretudo na segunda metade do século XX. Falou também de um problema que veio crescendo e se multiplicou nos últimos anos, do embaralhamento dos gêneros literários. Falou também da multiplicidade das formas de comunicação com as quais hoje nós somos obrigados a conviver dentro de um período que se habituou a todos nós chamamos de a era da imagem. Em suma, por todos os lados, não apenas a poesia, mas toda a literatura e até o próprio livro, já considerado como uma coisa inviável em virtude do e-book, coisa na qual eu absolutamente não acredito. Em função de tudo isso, a poesia como que se tornou acuada. E eu acho que reflexo disso é o número, que eu diria escandaloso, de poetas com que conta não apenas o Brasil, mas qualquer
país do mundo. E pior, quando se sabe que, às vezes, é necessário todo um século para que apareçam 2 ou 3 poetas dignos desse nome. Mas isso é sintomático. São pessoas que se lançam à aventura poética, e aí eu já digo que a sua ambição de ficar como artista é um pouco secundária diante desse sintoma, dessa ânsia, dessa necessidade da poesia. Nós temos, finalmente, como comentou Bose, a transfiguração das cidades. Ele falou da cidade dele, São Paulo, que ele e várias outras pessoas não reconhecem mais. A São Paulo de hoje, a grande São Paulo, com 20 milhões de pessoas, evidentemente não pode mais ser comparada com a cidade que ele, hoje, com 73 anos, viveu no passado. Outro dia, eu passei pela rua em que eu vivi 18 anos, em Ipanema, a Rua Nascimento Silva. Eu não reconheci quase nada. E toda essa destruição do nosso passado cria mais ainda a necessidade de que a poesia permaneça. Porque, para terminar esse pequeno comentário, uma das funções fundamentais da poesia é manter viva a palavra e, além disso, garantir que a língua seja sempre transformada em linguagem, porque se isso não ocorrer, a literatura está morta. Muito obrigado. Como de praxe, eu queria convidar os senhores para o próximo ciclo de conferências, aqui mesmo no Teatro Magalhães Júnior, dia 13 de novembro, terça-feira. Vamos começar o ciclo de conferências A Epopeia Revitalizada. A coordenação será do acadêmico Carlos Nejar, que muito cultiva a poesia épica, e o primeiro conferencista desta série será Ivan Teixeira, que falará sobre a tradição do discurso épico na literatura brasileira. Dia 7 de novembro, quarta-feira, das 14 às 17h30, portanto, amanhã, nós teremos a Jornada Unamuno, que resulta de um convênio já assinado entre a Academia Brasileira de Letras e a Universidade de Salamanca. Pelo Brasil, falarão os acadêmicos Evanildo Bechara, Ana Maria Machado, Marco Lucchesi e Eduardo Portela. Por parte da Espanha, o professor Dr. Gonçalo Gomes da Cal, a professora doutora Isabel Toro. Bem, me perguntaram a que horas. A jornada começa, a primeira sessão entre 14 e 16, e a segunda sessão, que será coordenada por Nélida Pinhon, de 16 às 17h30. Finalmente, no dia 8 de novembro, quinta-feira, às 18 horas, aqui mesmo no Teatro Magalhães Pinto, Magalhães Júnior, a série de música de câmara da ABL, desta vez com o Quarteto Bozizio, composto de Paulo Bozizio
e Carlos Mendes no violino, Dayan Tufolo na viola e Marcelo Salles, violoncelo. Está encerrada esta sessão.